Marte, o planeta guerreiro, chega em casa. Sim, Escorpião também é casa de Marte e traz uma pitada apimentada para os assuntos profundos e envolventes desse signo. Será que teremos fogo no caldeirão das emoções? Bom, se você não me conhece, eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxesa. E se você gosta de assuntos como astrologia, tarô e aquela diquinha da bruxa, você está no lugar certo. Então já se inscreve nesse canal, deixa um like nesse vídeo logo no início, que ajuda bastante o meu trabalho, e aciona o sininho para não perder nenhuma novidade. E agora sim, vamos conhecer um pouco mais sobre essa energia vibrante e bélica de Marte em Escorpião. Só para esclarecer aqui sobre essa regência, de Marte ser regente de Escorpião. É também regente de Escorpião, porque Marte era o regente antigo, Hoje o regente moderno de Escorpião é Plutão, mas continua ainda configurando muito das características desse planeta para esse signo. Marte é associado ao deus Áries, o deus da guerra. Ele tem toda essa energia de ação, de impulso, de conquista. Marte é aquele que nos direciona, que nos empurra para a vida. Nossas conquistas, nosso impulso, nossa agressividade estão muito conectadas à força desse planeta, os nossos desejos, as nossas paixões. Marte, com a sua seta, nos aponta para o lugar onde nós desejamos chegar, mas também, com a mesma seta, ele corta os processos que ele quer finalizar. Escorpião é um signo que carrega em si também toda essa intensidade do planeta Marte. Ele é um signo de água fixo, então ele possui em si muita intensidade das emoções, a profundidade, o mistério e a energia da transformação e da renovação. Esse é um signo associado à casa 8 também, que é a casa da renovação, dos desapegos, muitas vezes ligada a alguns processos um pouco mais sombrios da nossa alma, esse olhar para dentro do abismo e o abismo olhar de volta para a gente. Por isso, toda essa força de Escorpião nos conecta a um processo de cura e transformação interiores muito profundos. Então, com Marte visitando esse signo até novembro, a gente vai com essa energia até o dia 24 de novembro, então temos um longo caminho aí pela frente, nós podemos esperar essa força potente nos auxiliando nos nossos processos interiores. Então, pelo que vocês já puderam entender aí, Marte em Escorpião vai trazer para a gente foco, determinação para a gente poder trabalhar todos esses processos internos, toda a nossa cura, nosso processo de transformação. Se tu está querendo ou precisando de fato renascer em algum setor da tua vida, esse período do dia 12 de outubro até o dia 24 do 11 vai ser extremamente potente e a gente vai ver ali no setor das datas quais serão os grandes pontos de ebulição dessa força. Então, claro, podemos ter um momento de desafios pela frente, mas também de grande oportunidade de transformação, de regeneração, cura e algumas paixões que podem surgir, trazer essa ebulição emocional dentro das nossas vidas. Isso pode ser potente, transformador e também destruidor. Tanto Escorpião quanto Marte, até mesmo a casa 8, a qual esse signo é associado, fala muito sobre a nossa sexualidade. Então a gente pode sentir aí um período onde de repente esses assuntos podem ser mais latentes, mais importantes na sua vida. De repente é uma boa oportunidade para você experimentar, dar aquela pimentadinha na relação. Claro que alguns desses desejos podem te pegar de surpresa e tocar em alguns pontos relacionados aos tabus que você tem sobre esse assunto da sexualidade. Mas também é um ótimo momento para renovar, para poder transformar esse olhar diante das coisas e explorar novos horizontes. Como todo signo, Escorpião também possui a sua sombra, e as sombras de Escorpião são famosas. Eles são muito conhecidos por serem vingativos, muito magoados, eles vão lá no fundo das emoções e se permitem deleitar nessa sombra sem problema nenhum para eles não têm muito medo de se conectar com essa sombra. Então, muito cuidado com a agressividade nesse período, porque Marte tende a ser um pouco mais agressivo. Cuidado também para não tomar atitudes em relação a mudanças muito drásticas. Como Escorpião tem essa força da morte e do renascimento muito forte, Marte pode vir aí startando movimentos de transformação que depois que ele passar por Escorpião, talvez você não consiga lidar com as consequências.
Então, muita atenção, vamos administrar as emoções para que a gente não seja reativo, para que a gente não seja dodói demais com as questões, levando as coisas muito para o estômago. Não podemos ser inflexíveis também, principalmente em relação às emoções. Entender também que as coisas não são tão 8 ou 80. Precisamos encontrar o caminho do meio, porque a intensidade de Marte, a intensidade de Escorpião podem fazer com que a gente mergulhe em águas muito profundas e para algumas pessoas é difícil de sair de lá. É melhor a gente aproveitar toda essa potência para a nossa transformação pessoal, para esse caminho de aprimoramento. Nós teremos grandes oportunidades de remexer em questões emocionais, olhar para esse abismo, descer no fundo do poço, pegar o que é importante de todo esse processo e subir de volta ao topo. O signo de Escorpião está muito associado a essas curas da alma e Marte não tem problema de vir com ferro e fogo cauterizar essas feridas sem dó nem piedade. Porém, também temos em Escorpião uma força, uma energia de regeneração absurdamente impressionante. Nós teremos essa potência de um Wolverine nas nossas dores e nossos processos pessoais. Acho que deu para perceber, né, que Escorpião tem uma energia meio bruxística, uma energia muito alquímica, porque ele tem todo esse potencial de transformação dentro dele. E Marte passou ali no finalzinho de Libra um processo muito intenso com a cauda do dragão, que até ano passado, iníciozinho desse ano, estava em Escorpião. Então todos esses processos de apego foram impulsionados, pressionados, e teremos datas muito importantes envolvendo Marte em Escorpião para poder dar continuidade a todo esse processo de desapego que Marte já estava fazendo ali em Libra. Mas antes de mais nada, se você está gostando do conteúdo, já curte esse vídeo e se inscreve se você não é inscrito. Toda semana nós temos Conselho do Tarô e sempre tem vídeo novo por aqui quando tem alguma movimentação importante no céu. Mas agora sim, peguem lápis, papel, caneta, agendas e vamos às datas importantes desse período de Marte em Escorpião. Marte inicia então a sua jornada em Escorpião no dia 12 de outubro e vai até o dia 24 de novembro, como eu já havia falado. E ele já começa com aspectos poderosos e aspectos longos, que vão ali até o iniciozinho de novembro. Então prestem bastante atenção para vocês não perderem oportunidades e também não ficar patinando nos desafios. Para início de conversa, nós teremos uma quadratura feita com Plutão, agora em seu movimento direto. Quem acompanha as postagens lá no Instagram já sabe que Plutão foi liberado já no dia 10 e agora ele começa a seguir de volta para Aquário, mas ele ainda tem um tempinho aí por Capricórnio ainda, fazendo todos esses processos de transformação que ele fez, uma revisão, né, dessas estruturas obsoletas que a gente está precisando fazer esse processo de renovação. Lembrando que Plutão é o regente atual de Escorpião, então a gente tem um jogo interessante de mudança aí, e uma quadratura é um desafio, né, gente? Então, de repente, essa força pode ficar aí incomodando e trazendo, levantando questionamentos de quais são as transformações que você precisa fazer e por que você não faz. Quais são os bloqueios que você tem para poder realmente fazer essa revolução. E quando eu digo revolução, eu estou falando de mudanças que são positivas para você. Você sabe que você precisa mudar, você sabe que alguma coisa ali está precisando morrer, mas está faltando aquela chavinha, aquela virada para você poder entender e de fato passar pelo processo da transformação e da renovação. O que é que te bloqueia? O que é que te trava? Qual que é a dificuldade que você está tendo de embarcar nessa renovação? Em contrapartida, nós temos aspectos positivos disponíveis também aqui, que também vai até ali, acho que finalzinho de outubro, que é um trígono com Saturno retrógrado em Peixes, signos de água, né, mexendo aí nas nossas emoções. E aqui você pode, apesar de ter esse confronto, né, em relação ao que precisa mudar, o que está te travando, você tem esses valores, você tem essa certeza, né, do sentir. Eu sinto que eu preciso, eu consigo me conectar com essa força. Então perceba o que o teu coração manda, o que o teu instinto está mandando, a tua intuição pode estar muito forte. Se comprometa com essas verdades interiores que esse trígono
em Saturno pode estar levantando aí para ti. Saturno está fazendo uma revisão já há um tempinho, já está quase saindo também da sua retrogradação em Peixes, então provavelmente ele tem muita coisa aí para levantar nessa água, para que você possa entender que esses ideais são fortes e profundos para você e que você pode seguir sim essa intuição em relação às suas mudanças. Outro ponto que pode ser também muito positivo, se bem trabalhado, né? A gente tem um sextil, então o sextil ali, se for bem trabalhado dentro de você, ele traz oportunidades positivas com Vênus em Virgem. Vênus que começou agora a sua jornada em Virgem, depois de todo aquele turbilhão que ela passou lá em Leão. Nós temos aqui essa potência, esse poder de resolução que Virgem traz. Essa força de Vênus em Virgem vai perdurar ali também até o iniciozinho de novembro, e ela vem trazer uma sustentação para você, principalmente se você fez os trabalhos de Virgem em Leão, porque ela não negocia o seu bem-estar. Ela tem esse valor do eu muito bem fortalecido dentro dela, entendendo que todos esses processos de cura, eles são importantes, então ela se compromete com isso e ela te dá esse empurrãozinho, não só do comprometimento, mas também dessa não negociação dos teus valores. Ela não deita para aquilo que não é importante para o teu eu. Então todo esse processo de morte e renascimento pode ser fortalecido com esse amparo de Vênus em Virgem, te direcionando exatamente com uma lupa quais são os pontos que precisam ser trabalhados com grande dedicação. A partir do dia 18, tu pode começar a sentir alguns questionamentos em relação aos teus excessos. Quando você começa a pensar sobre todo esse processo de transformação, de renovação, as intensidades que você traz dentro de você, talvez você comece a se perguntar: o que está pesando na minha bagagem? Nós temos aqui uma oposição de Marte com Júpiter retrógrado em Touro. Então você começa a olhar para esses excessos, para aquilo que você tem de mais na tua vida, aquilo que está inclusive empacando as tuas expansões, né? O teu processo realmente de renascimento está sendo travado por conta de qual excesso? Qual que é o peso? Né? Aonde que eu estou acelerando alguma coisa que na verdade o que eu estou achando que está me projetando, na verdade está me travando, porque eu não estou conseguindo finalizar os processos de morte e renascimento pelos quais eu preciso passar. Então toda essa força latente, ela fica durando aí também um bom tempo. Como eu disse, temos aspectos duradouros durante essas trocas de Marte em Escorpião, então elas vão ficar ali martelando na nossa cabeça e elas serão ferramentas, por mais que elas sejam desconfortáveis. Esse desconforto, se a gente souber trabalhar ele, vai apontar com certeza a seta para a nossa renovação. Entre os dias 22 e 23, a gente vai ter uma energia muito forte, e ela pode ser forte para um ponto positivo ou para um ponto negativo, dependendo de como tu está lidando com essas energias aí. Nós teremos um grande T, um T-square no céu, e eu vou tentar desenhar esse T para vocês poderem entender a potência disso tudo. Nós teremos o Sol, Marte e Mercúrio formando um stellium. Eles estão fazendo uma conjunção, esses três planetas. No dia 23, o Sol ingressa, então, né, em Escorpião, e ele vai trazer junto com ele Mercúrio, que eles andam ali meio que casadinhos, né? Então nós teremos essa potência em Escorpião fazendo uma quadratura, que é uma força desafiadora, com a Lua crescente em Aquário, e essa Lua vai estar transitando entre Capricórnio e Aquário. Então ela vai estar fazendo conjunção com quem? Com Plutão. Acompanhe o raciocínio da tia. E nós teremos uma outra força fazendo quadratura com Júpiter retrógrado em Touro. Conseguiram entender esse T formado no céu? Pois é, essa força pode trazer muita clareza, onde a gente começa a entender sobre aquele desconforto que eu já tinha falado ali com essa oposição com Júpiter. A gente começa a perceber com mais clareza, né, com mais objetividade, quais são as transformações que eu preciso fazer. Essa vontade de transformar, de mudar, pode ficar mais latente, você começa a enxergar isso de uma forma um pouco mais abrangente, e você começa a ponderar e pesar quais são os valores que te pesam, quais são as coisas que você precisa realmente ressignificar. Por isso que eu disse que pode ser uma força potente, muito positiva ou muito negativa, dependendo de como você está lidando com essa força de transformação. Mas esse dia, esses 2 dias, 22 e 23, eles podem ser um divisor de água se você está passando pelos processos de renovação e que você realmente está empenhado em fazer as transformações necessárias para poder seguir adiante no teu processo evolutivo.
Fique muito atento aos desconfortos e aos insights que surgirem nesse período. Vai ser muito importante que você preste atenção nesses desconfortos latentes, porque eles vão servir de ferramenta para um evento que acontece poucos dias depois dessa entrada do Sol em Escorpião. Já sabem o que é? Dia 28 de outubro nós temos o último eclipse de 2023. E Marte escapou fedendo, né, do eclipse do dia 14, mas não teve como, e ele foi capturado aí pelo eclipse lunar que nós teremos, que será o último desse ano e o último do eixo Touro-Escorpião, fechando então aí um ciclo desse eclipse que foi tão importante nos nossos processos de transformação. Marte faz conjunção com o Sol em Escorpião, que vai trazer essa clareza de quais são as liberações que nós queremos abraçar, de quais são essas liberações que a gente precisa realmente se desapegar de fato. Em contrapartida, teremos essa oposição da lua cheia, falando justamente dos apegos, de tudo aquilo que a gente coagulou, de todos esses processos que estão cristalizados, trancados e que estão, de repente, dificultando. São processos emocionais que a gente pode começar a tomar clareza, né? Isso tudo pode vir numa ebulição, a gente está falando de uma lua cheia, então tudo isso traz uma potência maior dos nossos apegos, das nossas cristalizações, para que a gente possa então liberar, enfim, com a ajuda de Marte, né? Que é o guerreiro que vem encabeçando então as nossas batalhas, as nossas lutas, nos permitindo cortar justamente esses pontos que talvez estivessem ali nos aprisionando no nosso processo de evolução. Olha que incrível. No dia 1º de novembro, nós temos uma oposição agora com Urano retrógrado em Touro. E também no dia 1º de novembro, a gente tem a liberação daquela quadratura que estava sendo feita com Plutão lá no iniciozinho desse ciclo e também aquela liberação daquela Vênus em Virgem. Aqui, Marte e Urano nos colocam em xeque em relação às nossas revoluções interiores. Enquanto a gente estava ali travado em relação a quais são as mudanças que eu preciso fazer, quais são os bloqueios que eu tenho em relação a essas transformações, agora talvez você comece a se sentir impelido e até mesmo desafiado a fazer essas revoluções, a poder ousar um pouco mais. Fazer uma revolução na sua vida pode ser algo extremamente interessante, pode ser exatamente esse o caminho pelo qual você está caminhando agora. Mas é bom se perguntar, você sabe por onde você está indo? Você sabe quais são os caminhos que você deve tomar? Muita atenção à falta de planejamento nesse momento, porque o ímpeto de Marte pode acabar fazendo com que você acelere processos e dando com os burros na água quando você não tem planejamento para o próximo passo. No dia 5/11, nós temos um trígono começando a ser formado com Netuno retrógrado em Peixes. Aquele stellium que eu tinha falado lá no início do Sol em Escorpião ainda vai estar valendo aqui. Então você pode ter um olhar um pouco mais dedicado, mais curioso em relação à tua espiritualidade, a se conectar um pouco mais com a tua intuição e com os teus ideais. Isso pode ser incrível e inclusive pode ser muito importante na tua trajetória de autoconhecimento. Mas toma muito cuidado para não ficar mergulhado nos processos de sonho, de ilusão. Os teus sonhos podem vir, inclusive, de forma muito valorosa para você, como de fato um oráculo. Preste bastante atenção, eles têm muito a te ensinar. Escorpião e Peixes são signos muito místicos, né? Então eles podem ser ótimas ferramentas para você, mas você não pode ficar aí patinando na ideação para que os teus processos de transformação também tenham ação para que possam acontecer. No dia 9/11, a gente começa um sextil com Plutão em Capricórnio. Lembra que ele estava desafiando essa força de Marte lá no início desse ciclo? Agora ele vem com uma força positiva. Possivelmente nesse período você comece a perceber um pouco melhor os teus processos de mudança, a tua vontade de mudar comece a tomar corpo. E você começa realmente a entender qual que é o caminho que você precisa percorrer para poder materializar essa força de transformação. Tome muita atenção, você vai estar aí com a companhia de Marte te ajudando e também com a companhia de Mercúrio trazendo clareza nos teus processos de mudança, trazendo um olhar um pouco mais racional para esses processos. Então,
Use bastante essas ferramentas para poder te direcionar para passos mais concretos e fazer essa transição e essa transformação de uma forma mais consciente e segura. No dia 13/11, nós teremos uma conjunção de Marte com a Lua nova em Escorpião, iniciando assim, então, a alunação de Escorpião. E esse é o momento realmente de liberação e renovação nas emoções, em todos os processos que foram trabalhados desde que o Sol ingressou em Escorpião, com toda essa força, essa potência de Marte, abençoando os processos de renovação. É hora de renovar também as emoções. E isso pode ser muito intenso, então nós devemos tomar, claro, atenção aos nossos impulsos emocionais. É um signo de água, a Lua traz mais água ainda para essa força, então tomem atenção para as emoções e as ebulições. Teremos também aqui uma quadratura sendo feita, iniciando agora, né, de Marte com Saturno, agora em movimento direto em Peixes. Lembra que lá no início ele estava vindo como um aliado, como um trígono, te ajudando, te potencializando nos teus compromissos que você vinha fazer em relação a todas essas transformações e renovações. Pois é, agora que ele vem fazer realmente o seu papel de senhor do karma. Ele começa então a fechar o cerco e te cobrar se realmente você fez o que você precisava fazer, se você se empenhou, se você colocou toda a tua dedicação nesses processos de transformação. Lembrando que Saturno fez todas as suas revisões em Peixes, então ele mergulhou onde tinha que mergulhar, ele reviu todos os ideais, todos os processos de valores profundos que você tem, então ele tem todas as cartas na manga para poder te cutucar e realmente te pressionar. Fez o que precisava fazer, deu o teu melhor, conseguiu fazer as renovações e as transformações? Eu espero que sim. E no dia 24/11 nós temos o encerramento desse ciclo de Marte em Escorpião. E ele vai ali caminhando juntinho do Sol, que já está esperando ele em Sagitário, prontos aí para apontarem para novos horizontes, para novas perspectivas, novos valores de vida. E essa é uma outra jornada que a gente vai estar aqui também juntinho para poder acompanhar. Marte em Escorpião está prometendo um renascimento de milhões, desde que a gente esteja disposto também a entrar na dança efervescente dessa força. Que tenhamos, então, maturidade para poder lidar com a intensidade dessas emoções, que tenhamos sabedoria, então, para lidar com essa impulsividade, para lidar de maneira saudável com essas emoções intensas. E, claro, para poder desfrutar também de todas essas curas e as regenerações que estarão disponíveis para todos nós. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não esquece que nesse mês de outubro nós temos uma playlist nova com curiosidades sobre bruxaria. Vai lá conferir. Temos novidades nos atendimentos da Bruxeza, está liberado o atendimento de astrologia kármica. Me sigam em todas as minhas redes para não perder nenhum conteúdo. Em todas elas eu sou @Dani_Bruxeza. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos que ficaram até o final. Um beijo da bruxa e até a próxima.